Dragon Ball nunca foi sobre lutas ou sobre poder. Nos primórdios, Dragon Ball era um mangá sobre comédia, muito mais do que sobre artes marciais ou poderes. No começo, muito do que ocupava o tempo dos episódios ou os painéis eram piadas ou cenas mais imaturas, até que o Piccolo surgiu. Ter um demônio que realmente apresentava uma ameaça com uma morte de personagens importantes mostra que, apesar da inocência da infância, tem um momento em que é necessário assumir responsabilidades e deixar a imaturidade um pouco de lado. Particularmente, é incrível ver como o Goku buscando uma maneira de aumentar seu poder, não pelo fanatismo que ser o mais forte traz, mas por vingança, por uma necessidade. E mesmo assim não é unilateral, não é apenas por uma vingança pessoal, mas sim por deixar aquele monstro vivo ia trazer muito mais destruição e morte para o mundo inteiro. E é muito mais sinistro pensar que aquele personagem não tinha o poder de destruir o planeta todo numa tacada só, mas ele tirava na sorte as cidades do mundo a serem destruídas a cada ano. E seu objetivo era muito mais do que apenas destruir, mas sim causar o desespero nas pessoas, o medo. Mas mesmo depois de todo esse arco, uma vingança concluída, mesmo que o vilão tenha deixado um legado para alguém que terminaria o serviço por ele, é interessante e muito sutil notar que quando o Goku vai treinar junto de Kami-sama, ele aprende muito mais do que como ser forte, ele aprende sobre o valor da vida. Tanto que no fim o vilão é perdoado e futuramente se torna um dos maiores aliados ali do Goku. Dragon Ball foi o primeiro anime que eu vi na infância e eu lembro de como foi mágico, igual ontem, ver aquele mesmo filme da fusão em DVD. Ver dois personagens que ficavam loiros fazendo uma dança e virando um cara só muito mais forte. Por ver Dragon Ball desde a infância, principalmente a saga Frieza, que foi a que mais se repetiu na televisão na época em que eu assistia, ver aquela transformação do Super Saiyajin desde a primeira vez era ainda mais icônico a cada vez que eu assistia. Ter um olhar mais profundo sobre Dragon Ball depois de eu crescer me fez enxergar que, ao invés de ensinar uma lição, a obra mostrava os dois lados de várias maneiras e ocasiões. Como o lado bom da ingenuidade, quando no clássico o Goku se tornando um personagem amável que dava valor às vidas alheias, de uma pessoa leve que educou os filhos de uma maneira respeitosa, principalmente o Gohan, que nunca foi de fato forçado ou coagido a lutar pelo pai, e sim pelas situações em que ele era colocado. Assim como também o lado ruim da ingenuidade, que também foi posto em destaque, principalmente na saga Cell, onde o Goku foi ingênuo ao pensar que, por conta do Gohan ter se disposto a lutar, pensar que ele gostava daquilo como o próprio pai, fez que ele posteriormente tivesse que sair de seu plano, se sacrificando para não ver o filho ou os amigos morrerem por um erro dele, um erro ingênuo. Uma das grandes discussões dentro da obra também foi sobre o orgulho, e esse também teve seus dois lados expostos em muitas ocasiões. O lado bom do orgulho, por exemplo, foi mostrado quando o Vegeta morre pela primeira vez e chora fazendo seu discurso. Existem discussões sobre Vegeta e sua índole de fato no início, mas é fato que, apesar de tudo, ele tinha orgulho de quem ele era e das origens dele. Por isso que ele suplica para que o maior vilão de toda a vida dele, aquele que assombrava seus pesadelos, o Frieza, fosse morto por alguém que o representasse o seu orgulho Saiyajin, no caso, o Goku. Assim como o lado ruim do orgulho foi evidenciado em diversas ocasiões, como quando o Gohan se mostrou soberbo por conta do poder nas lutas contra Cell e o Super Buu, ou quando o Majin Vegeta ignora suas conquistas e a família que ele construiu para poder se tornar o que era antes, nos tempos de glória, podemos dizer assim. E eu acredito que o maior ensinamento passado pelo Akira tenha sido que, independente da pessoa, a vida
tem um valor. Mesmo um ser estritamente maligno como Frieza, que, como retratado originalmente no mangá, o Goku nitidamente não se sente bem em ter matado aquele inimigo. Ele mostra um olhar muito mais de desprezo ou arrependimento do que um olhar de raiva pelo inimigo. No caso do Cell, ele foi muito mais um refém das suas origens do que algo originalmente maligno, já que, de certa forma, ele apenas queria se provar, talvez um traço de suas células do Vegeta. E por fim o Majin Buu, que o Goku até pede que ele reviva como uma boa pessoa, também não tendo uma intenção apenas de matá-lo como vingança, mas como uma contenção, é um último recurso. O Sr. Akira Toriyama nos passou lições que eternamente estarão sendo passadas entre as gerações, mesmo que muitos não as percebam. Desde mostrar que às vezes é bom ser ingênuo e mais inocente, ou que o perdão deve ser sempre exercitado, e mais importante, que não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Existem inimigos que não são convencidos por palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Então, obrigado, Akira Toriyama. Esperamos que o céu seja tão bonito quanto você imaginou que fosse. Foi uma honra viver no mesmo tempo do que o senhor. Obrigado por fazer parte da minha vida e de outras bilhões de pessoas. A sua história moldou quem eu sou hoje, e eu acredito que muitas pessoas também podem dizer o mesmo. Conto com você.